Olá, um privilégio nós estarmos juntos. Esse é o canal Conheça a Sua Bíblia, Conheça a Sua Fé. Nós temos acesso, hoje de uma maneira muito vasta, muito fácil, à Bíblia. Mas o mais importante não é nós termos acesso a ela, mas é ela ter acesso ao nosso coração. Porque é assim que nós vamos conhecer, é assim que nós vamos ter toda a nutrição adequada, os anticorpos, para que possamos viver com sucesso nesse mundo. E hoje nós começamos a exposição de um livro muito especial, todos os livros são especiais, e esse é um livro que diz respeito à questão do caráter, de integridade, mesmo diante de uma situação de adversidade, que é o livro de Daniel. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Se você entende que esse canal realmente é importante, relevante e íntegro na transmissão, na exposição da palavra de Deus. Nós te peço também que você possa curtir, se você realmente entende que aquilo que nós estamos compartilhando é importante, compartilhar, divulgar isso para as suas redes sociais, para os seus amigos. Enfim, que a gente possa participar de um grande mutirão, que nós sabemos outras pessoas também estão fazendo, no sentido de que a Bíblia seja conhecida, que a fé seja conhecida de uma maneira bíblica e relevante. Livro de Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos e versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem as finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora,
A estes 4 jovens, Deus deu em conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Então esse é o primeiro capítulo de Daniel e fala, de 4 jovens que foram arrancados, do seu país, dos seus familiares, foram levados para o exílio, cativos, e foram treinados no sentido, desse rei Nabucodonosor, que foi o primeiro império, é chamado, a gente vai ver o império, de ouro, o império que realmente é o império mundial, um homem extremamente importante na história. Ele foi até Jerusalém e ali fala, não foi que ele conseguiu vencer o povo de Jerusalém, mas fala que Deus entregou Jerusalém, Judá, nas suas mãos. E por que Deus fez isso? Deus fez isso porque ele havia predito, que se o povo dele, que estivesse ali na terra, se não seguisse as leis, se não se comportasse, se não fosse coerente com aquilo que eles eram, eles não permaneceriam ali. A palavra de Deus mostra claro que Deus é aquele, que ele é santo, ele tem um projeto, tem um propósito, ele está fazendo para si um povo totalmente seu. E esse povo é educado, é formado, é dirigido por ele. E foi isso que aconteceu. Israel, saindo do Egito, se estabeleceu em Canaã. Deus, com mão poderosa, tirou eles do Egito, conduziu no deserto, esteve extrema paciência com eles diante da murmuração, da teimosia que eles conduziram ali. E a gente não está aqui para expor, mas para lembrar que isso também tem a ver com muitas vezes as nossas contradições, as nossas murmurações, as nossas teimosias, e porque por conta disso muitas coisas são atrasadas nas nossas vidas, por conta de pecados, tantas coisas. E o fato foi que uma geração, praticamente toda ela, com exceção de 2 pessoas, morreu no deserto, e o povo, os filhos daqueles que saíram do Egito, mais Caleb e Josué, entraram nessa terra prometida, e ali eles foram conduzidos por Deus, mas devagar. Ao invés deles se deixarem conduzir por Deus, eles foram se assemelhando às demais nações. Ao invés deles se agarrarem à lei preciosa que eles tinham recebido, eles passaram a querer, desejar ser como todo mundo. E às vezes é isso que eu quero ser como todo mundo. E os olhos às vezes crescem nesse mundo, ao invés de nós entendermos que nós pertencemos a um novo céu, a uma nova terra, a um propósito maravilhoso que Deus tem, e que nós estamos nesse mundo aqui, cooperadores de Deus, para proclamarmos o convite que Ele faz a que toda pessoa se arrependa, que toda pessoa, ao invés de ir no curso desse mundo, essa pessoa assuma realmente a sua identidade de imagem e semelhança de Deus. Pois bem, Nabucodonosor foi lá, sitiou, e Deus entregou na mão de Nabucodonosor. Ele já havia predito isso. O que é curioso, que nós vemos na Bíblia, é como que Deus avisa fartamente antes todas as coisas. Não é por falta de aviso que os filhos de Deus são castigados, mas é exatamente pela dureza, pela teimosia, por achar que Deus está sempre pronto a perdoar, como se Deus não só perdoasse, mas também trabalha o que? Na correção dos nossos atos, dos nossos filhos. Nós somos tratados por Deus como filhos amados, e Deus é aquele que disciplina a todo aquele que recebe por filho. 4 jovens foram tirados então da linhagem real,
dos nobres e levado para lá em especial. Foram muito mais pessoas. Mas esses 4 jovens têm a ver o que com esse livro? O testemunho deles. Daniel e os seus, o Ananias, né, Azarias e o Misael. Então os 4 foram lá para Babilônia. E o rei Nabucodonosor deu ordem, né, a um oficial que cuidasse bem deles e que desse a eles todo o ensinamento e que a capacidade que eles tinham, né, fosse acrescida, né, de mais conhecimento a respeito de todas as coisas, para que eles pudessem fazer parte, né, do conselho daqueles, né, que assistiam diante do rei. Então, o rei sábio que quer pessoas capacitadas no sentido de ter o quê? As melhores ideias, as melhores condições para ser talvez mais assertivo para manter o seu reino. E assim foram, né, Daniel, e falaram, olha, para dar a minha comida é para dar para eles. Todavia, Daniel colocou firme no seu coração, ele decidiu, ele tomou uma decisão prévia, não vou me contaminar. É curioso que um adolescente, né, podia muito bem ficar chateado ou amargurado, com saudade da sua casa, da sua família, né? Ou então ele podia querer aproveitar o máximo, né, daquela situação privilegiada, né, de ser um jovem, né, promissor num reino espetacular. Mas o Daniel, ele colocou firme, não perdeu que a sua identidade, nem o costume, nem aquilo. Ele não ficou confuso, ele tomou uma decisão. E uma pessoa que toma uma decisão, ela não está aberta à negociação. Nós, às vezes, negociamos é quando nós não estamos o quê? Decididos. E as propostas, elas chegam. E se nós não temos o firme no coração, aquilo que é a nossa conduta, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós decidimos que vamos fazer e o que não vamos fazer, nós podemos ser o que? Embrulhado diante das circunstâncias, das propostas, né, daquele que nos rodeia. Aquele que anda em derredor de nós como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar o nosso inimigo, o nosso adversário, que anda, né, na questão do engano. Daniel firme, né, ele tomou essa decisão e procurou lá então o chefe, né, a pessoa lá que estava encarregada do cuidado e pediu, olha, nós não queremos contaminar com isso. Ele falou, puxa, mas eu não posso dar para você uma comida inferior, porque se o rei perceber que vocês estão mal cuidados, a minha cabeça está em risco, né? Então, um reino extremamente que o rei tem todo o que é o poder, um imperador, né? Na realidade, um império e o imperador Nabucodonosor. E Daniel argumentou, procurou lá o cozinheiro, a pessoa que cuidava deles, e falou, experimenta 10 dias. Nos dê água para beber, nos dê legumes. A gente pode falar, puxa, né, mas tinha acesso a tanta coisa, por que preferiu isso, né? Mas nós vemos que os médicos também, o que nos aconselham, a mesma coisa. A gente não comer não aquilo que nós gostamos, aquilo que apetece, aquilo que nos atrai, mas aquilo que é bom. E esse testemunho, essa consagração, de alguma maneira Deus fez que eles ficassem mais robustos, mais atraentes, de tal maneira que o cozinheiro, as pessoas lá, tiraram até as iguarias do rei do restante, né, dos jovens que ali estavam, né? E eles passaram aqueles 3 anos, foram instruídos, né? E aqui fala que os 3 amigos de Daniel, eles se tornaram muito capazes. Mas fala que Daniel, em especial, ele teve uma habilidade, um dom que Deus o concedeu, que ele passou a compreender e a interpretar as visões e sonhos, tá? Então a palavra de Deus fala que no passado Deus falou aos pais de muitas maneiras, né? E os sonhos era uma maneira que Deus falava, conduzia, a palavra de Deus estava sendo formada. Nós sabemos que hoje Deus ainda pode, né, nos dar instrução, pode nos dar sonhos, né? Mas hoje prioritariamente o que nós temos já é toda a revelação, e essa revelação deve estar no coração. No tempo de Daniel a palavra de Deus estava sendo escrita ainda, ele já tinha a lei, tinha o profeta Jeremias, tinha o profeta Isaías, tinha muitos escritos, mas a maneira, né, como Deus
falava, né, antes de Jesus vir, né, era de muitas maneiras, mas a palavra de Deus fala que nesses últimos dias, quais são os últimos dias? São os dias que começaram desde que o Senhor Jesus nasceu e esteve aqui na terra. Então, nesses últimos dias, ele nos falou através do Filho, quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E o próprio Jesus fala de Daniel, como nós vamos ver, né, na sequência, e vamos estar procurando, né, aproveitar o máximo possível daquilo que é compartilhado conosco. A Bíblia fala que Daniel, ele ficou lá na Babilônia até o primeiro ano do rei Ciro. Ele passou vários imperadores. Imperadores passaram e o jovem Daniel, né, foi, claro, adquirindo idade, né, com seus amigos, e nós vamos ver histórias, né? A primeira história é essa, como que eles tomaram uma decisão firme de não se contaminar e como que Deus o honrou. Eles não procuraram nem o caminho mais fácil, nem o caminho mais atraente, mas eles seguiram o caminho da sua identidade. E nós vamos ver como que Deus, né, ele é salvador de todos, mas principalmente, né, dos fiéis. Como que a fidelidade em pequenas coisas leva a uma grande prosperidade. Que Deus possa nos abençoar. Eu insisto com você que você faça aqui a sua inscrição, que você compartilhe isso, né, com amigos, com pessoas, para que nós possamos crescer e que a gente possa, né, diante de tudo aquilo que está sendo oferecido, né, nos canais de YouTube, enfim, nós estamos vivendo uma grande quantidade de ofertas, né, de conhecimento, que nós possamos reter no coração a palavra, né, que vivifica, a palavra que nos orienta, a palavra que nos fortalece, nos aperfeiçoa, para que nós possamos, como Daniel e os seus amigos, termos sucesso durante os dias da nossa vida. Que Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade.